Pois bem, pessoal, hoje eu vou falar sobre alguns filmes e séries que você pode escrever no seu repertório para redação nota máxima, ok? Ô, gente, quando eu falo na redação nota máxima, redação acima de 900 a 1000, ok? E você tem que passar por esses repertórios lá na competência 2 do Enem, que entrega para você 200 pontos nesse quesito, ok? Então vamos lá? Olha, eu vou tratar aqui do tema educação e no tema educação eu não posso esquecer do filme O Substituto. É um drama que retrata a relação de um professor que tenta resgatar uma prostituta e também seus alunos. As temáticas giram em torno da depressão e suicídio, né, que é muito comum no nosso século, ok? Então vale a pena você citar. Também um outro filme bem interessante, já ainda no quesito educação, é O Sorriso de Mona Lisa. Já ouviram falar desse filme? Já assistiram a esse filme? O filme retrata o conservadorismo dos anos 1950 dos Estados Unidos, né, e a função que cabia às mulheres da época. Qual a função das mulheres na época, gente? 1950. Cuidar dos maridos e dos filhos. Assim, até pouco tempo, né? Então, veja bem, no filme, Julia Roberts, gente, eu vou falar uma coisa pra você, viu? Tem gente boa nesse filme, hein? Julia Roberts é uma professora de arte que chega a uma escola para meninas para apresentar novas formas de pensamento a essas alunas. Além de discutir feminismo, esse longa-metragem ainda convida o espectador a refletir sobre o que pode ser considerado arte e qual é o papel da educação. Então, muito bacana, viu? Você pode citar também Narradores de Javé, um filme brasileiro que conta a história de um pequeno povoado que sofre ameaça de ter suas casas inundadas devido à construção de uma represa naquela região. Bem, para evitar que isso aconteça, aí que vem o bacana da história mesmo, eles decidem escrever a história da cidade para colocá-la como patrimônio cultural, né, a ser preservada. O problema é que ninguém sabe exatamente a história da cidade. Como é que vai ser patrimônio cultural se ninguém sabe a história da cidade, né? E cada um tem uma história diferente para contar e agregar ao que está escrevendo. Muito bacana, viu? Ainda sobre o tema educação, certo? Bem, um outro filme bastante interessante, aí já dentro do tema de política e economia e não educação, é The Crown. A série, aí tem que perceber, não é filme só, é a série, é inspirada na biografia da rainha Elizabeth II. Os episódios dessa série mostram momentos políticos, econômicos e sociais importantes da segunda metade do século XX. Ao retratar o cenário em que a mulher estava inserida nos anos de 1950, ainda é possível ver questionamentos da rainha sobre as tradições e sobre obrigações. Então, bacana esse filme você citar, ok? Ainda dentro de política e economia, você pode citar Ele Está de Volta. Olha, Adolf Hitler é como se estivesse acordando na Alemanha de hoje. E para ele o tempo não passou, ok? Bacana, já dá para imaginar aí como é o filme. Perdido em um mundo mais tecnológico e conectado, logo ele encontra ajuda na amizade com um cinegrafista que se interessa por sua história e começa então a acompanhá-lo. Bem,
Hitler passa a ganhar fama nas ruas e começa a reconstruir o partido nazista, e o longa-metragem leva o espectador então a refletir sobre o que aconteceria se Hitler estivesse vivo hoje. Não é bastante interessante? Bem, ainda sobre política e economia, nós temos Banco ou Bitcoin, certo? Bastante interessante também, ainda sobre política e economia. O filme conta como a chegada da internet gera uma batalha ideológica entre o modelo bancário tradicional e aqueles que acreditam que a tecnologia vai trazer uma nova liberdade econômica. Bem, o filme é repleto de entrevistas com especialistas e entusiastas. É, na verdade, um documentário, viu, minha gente? Esse documentário conta momentos marcantes da moeda digital, que é o Bitcoin, né, e retrata o futuro desta moeda, ok? Então, vale a pena você citar também e mostra que você tem conhecimento, que você assiste a bons filmes, não é? Bom, uma outra obra também que nós podemos citar, aí já dentro do tema globalização e capitalismo, é Beautiful. A pronúncia é essa mesmo, viu? Também de Inharritu, esse nome também é difícil até pronunciar, Inharritu, certo? Conta a história de Uxbal, que vive em um bairro pobre de Barcelona e explora imigrantes ilegais chineses, certo? Chineses, e também de africanos, viu? Vendendo no mercado negro produtos feitos com mão de obra barata. E a gente já está acostumado com isso, a essas histórias, né? Daquelas produções usando a escravidão, daí os produtos chegam totalmente baratos, muito mais baratos. E tem gente que ainda se vangloria com isso, né? Ah, estou comprando muito barato, de mão escrava. Puxa vida, mexe com a gente, né? Ainda sobre globalização e capitalismo, nós temos esse filme Trabalho Interno. Olha, na verdade é um documentário vencedor do Oscar 2011 e fala sobre a crise econômica atual, explicando de modo muito didático o sistema financeiro mundial e como a crise se desenvolveu da Islândia aos Estados Unidos. Depois dessa pandemia toda aí, o que vai ter de economia para ser praticamente revitalizada, né, é muito interessante. Então eu acho que essa questão da globalização e capitalismo pode cair sim, viu? Como tema a qualquer momento, e Trabalho Interno é um desses bons filmes que você pode citar, ok? Vamos de mais um filme interessante, agora dentro do quesito do tema de intolerância. É esse aqui, ó, Crash, No Limite. É um filme que fala sobre conflitos entre pessoas de diversas etnias nos Estados Unidos, explorando a questão do ódio e da intolerância. Então, gente, preste bastante atenção nesse filme, viu? Dá para você citar e dá para você assistir também, porque é bom, se você citar, é bom você assistir, né? Você quer citar, assista primeiro, ok? Ou se não, decore o que a gente está falando aqui e dê um jeito de citar lá no dia, certinho, minha gente? Bom, ainda trabalhando com repertórios lá na competência 2 do Enem, 200 pontos valendo, nós podemos citar, dentro de intolerância ainda, a questão de promessas de um novo mundo, viu? Ele traz entrevistas feitas com crianças judias e crianças palestinas. Elas trazem assim uma visão daquele conflito entre Israel e Palestina que durou há anos e nunca se chega a um acordo. E aborda, viu, a morte de amigos e parentes
e os seus sonhos que também foram, certo, em consequência dessa questão aí do conflito Israel e Palestina. Então você até prova para o examinador que você está por dentro do que está acontecendo lá no Oriente também. Eu acho interessante você citar isso, né? Olha, ainda dentro do tema de intolerância, não podemos deixar de citar o filme Pantera Negra. Inclusive o ator Balseman morreu esses dias, né? Morreu há algum tempo, agora bem recente, e esse filme foi muito falado, aí voltou, né? A questão do filme Pantera Negra. Esse filme é uma versão moderna da antiga discussão de Malcolm versus Martin Luther King, né? Enquanto o vilão da história, que é Killmonger, propõe uma luta violenta contra a opressão que negros enfrentam e que persegue em armas para lutar contra essa diferença social. Tendo armas para lutar contra a diferença social, né, gente? O herói do filme, que é o Pantera Negra, né, ele se coloca como alguém que propõe que se tenha uma diplomacia com a sociedade, né, se aliando diversas nações para reverter essa situação de opressão. Então, eu acho que vale a pena assistir o filme Pantera Negra, para você rever a atuação do ator Balseman, né? E também para você citar nas suas redações. Ok? Muito bem. Tem também, dentro do tema imigração, um filme bastante interessante que chama-se Território Restrito. O filme aborda a imigração ilegal, né, tão debatida atualmente. Nós vemos pessoas de várias nacionalidades diferentes tentando conseguir uma vida melhor, né? Vemos também uma onda de comportamentos xenofóbicos após o 11 de setembro. Então, esse tema imigração, gente, sinceramente, principalmente essa questão dos refugiados, né, que está tão em voga no momento, eu acho que abordando essa questão da imigração ilegal, vale a pena você citar na sua redação, sim, como um repertório, porque o examinador sabe que você está por dentro do que está acontecendo ao seu redor, ok? Dentro ainda do tema imigração, que eu estou batendo nessa tecla, porque preste atenção no que vai acontecer nos próximos dias, viu? Nós podemos citar também o filme Xingu. Nós vemos uma das políticas do governo Getúlio Vargas, né, que é a Marcha para o Oeste. Essa Marcha para o Oeste incentiva a população a migrar para o centro do Brasil. Temos os irmãos Vilas Boas, né, assim que todo mundo já conhece a história deles, naquela expedição Roncador, né, Xingu. Então, parte da marcha getulista, essa expedição. E os irmãos Vilas Boas têm uma atuação importantíssima. Eu acho que vale a pena, inclusive para conhecimento pessoal, né, além da possibilidade de você citar nas redações. Ok, gente? Bem, como eu continuo batendo na tecla de imigração, há também Entre os Muros da Escola, né, de Laurent Canté. É uma ficção feita com personagens e situações reais. Você pode até citar isso na sua redação, viu? Situações reais, personagens reais, em uma escola francesa, e aborda as dificuldades de relacionamento e convivência entre jovens imigrantes e jovens franceses. Já deu para você imaginar o que vem aí, não é? Então, quem já assistiu, parabéns. Quem não assistiu, pode assistir e pode citar também na sua redação, no seu repertório. Tudo isso engrandece muito o seu texto. Ok, minha gente? Bem, vamos agora partir para a questão do tema de meio ambiente. E falando em meio ambiente, nós não podemos esquecer
dessa obra Caos Pireis. Olha, gente, Caos Pireis é o segredo da sustentabilidade, viu? É um documentário que fala exatamente desse segredo da sustentabilidade e aborda questões como aquecimento global, destruição dos recursos naturais, né? O filme investiga o motivo pelo qual a emissão de dióxido de carbono, que é o CO2, todo mundo sabe, ainda mais você que está preparando para os exames do Enem e também para concursos, né? Por que essa emissão de dióxido de carbono é mais destacada como negativa do que o metano, que é mais tóxico e pouco analisado, não é? Este documentário mostra os efeitos do metano na atmosfera e você fica meio que arrepiado de ver como é que a gente tem que ler mais sobre isso, viu, gente? Bem, ainda dentro do quesito meio ambiente, nós não podemos esquecer de The Three Costs, ok, gente? O documentário mostra, é um documentário drama, viu? Mostra como a indústria do fast fashion, de roupas de custo baixo, fabricados para serem pouco tempo depois descartados. É triste, viu, gente? Para isso, são escravizadas pessoas na Índia e em outros países. Bem, isso mostra também nesse documentário qual o impacto desse sistema ao meio ambiente. Puxa vida, você fabrica roupas descartáveis? O que é isso? Uma moda descartável? Nossa, isso é interessante também você citar, viu, gente? Essa questão da degradação do meio ambiente também está em voga, olha, e cai toda hora, viu? Preste bastante atenção nisso. Bem, dentro do quesito meio ambiente, você pode citar também, dentro desse repertório que você está tendo aqui, algumas sugestões, não é? Nós já tivemos sugestões de filmes, de obras literárias, não é? De períodos históricos, alusões históricas. Estamos vendo agora filmes. E dentro de meio ambiente nós podemos ainda ver esse filme aqui, ó, Uma Verdade Inconveniente. É na verdade, um documentário, viu? Do ex-presidente americano e Nobel da Paz. Tem muita gente que fala prêmio Nobel, viu, gente? É prêmio Nobel da Paz, Al Gore. Ele apresenta os problemas ambientais de forma didática e claríssima. E, além disso, alerta para um futuro problemático para o planeta. E, minha gente, dentro de meio ambiente ainda, Avatar. Sabe que esse filme eu assisti há pouco tempo? É um filme bastante interessante de James Cameron e, apesar de ser uma animação de ficção científica, ele se vale de uma metáfora para tratar dos problemas ambientais e da exploração descontrolada dos recursos naturais. Gente, esse filme é muito bacana. No começo você fica meio assim, será que vai avançar? Será que vai avançar? Né? James Cameron, ele entendeu muito bem como é que poderia prender quem está assistindo e a coisa fica muito bacana. Né? Você também pode citar nas suas redações, certo? Bom, também um assunto muito importante que cai sempre em provas de Enem, vestibulares, concursos, é a questão da violência urbana. Né, gente? Puxa vida, nunca acaba esse problema. Né? Então você precisa citar nas suas redações, lógico, primeiro você precisa assistir, precisa prestar bastante atenção nas nossas breves explicações aqui sobre os filmes, né, nos relatos aqui, os comentários, o filme Cidade de Deus. Quem não assistiu a esse filme ainda, por favor, né, gente? Olha, é um filme de Fernando Meirelles, né, brasileiro, naturalmente, retrata a transformação da comunidade Cidade de Deus, lá em que estado? No Rio de Janeiro, certo? É uma perigosa favela. Na verdade, agora são chamados de comunidades, né, gente?
dominada pelo tráfico. Muito interessante também você assistir e citar nos seus textos, tá bom? Também ainda sobre violência urbana, por que não você assistir Tropa de Elite? Também brasileiro, né, gente? Quem não assistiu, não sei o que está fazendo da vida, não sei o que está fazendo da vida. Você tem que assistir para conhecimento da realidade brasileira e para citar também na sua redação. É um filme de José Padilha, certo? Um dos filmes mais vistos no cinema brasileiro em todos os tempos, e narra a história do Capitão Nascimento, lembra do Capitão Nascimento? E do Batalhão de Operações Policiais Especiais, o POP, não é isso? Lá no Rio de Janeiro. Então, assista, por favor, ok? Bem, temos também dentro desse repertório que pensar também em que outros temas poderiam ser explorados no Enem, em vestibulares, né? O mundo digital, por exemplo, é um tema interessante. E por falar em mundo digital, tem esse filme aqui, ó, Rede Social. Preste atenção nesse filme. Viu? A rede social conta a história de Mark Zuckerberg. Sabem quem é? Sabe quem é? O fundador do Facebook, né? Ele era um estudante de Harvard, né? E cria esse grande Face que muita gente pensa que iria acabar, está vivíssimo aí, né? É a rede social mais famosa do planeta de todos os tempos, né? E o personagem tem uma personalidade muito difícil, viu? O filme mostra algumas das ações controversas que levaram Mark a se tornar um jovem ultramilionário. É bom, é uma história bacana, viu? E você pode citar também na sua redação. Puxa vida, guarde bastante isso aí, viu, gente? Eu acho bastante interessante você citar esse filme, tá? Nas suas redações. Bem, falando ainda do tema mundo digital, que é o que tem de mais moderno para a gente explorar, né? Podemos citar também Império de Memes. Já ouviu falar? Na verdade, não é um filme, é um documentário, né? Todo documentário é filme também, mas é um documentário que explora as diferentes jornadas de 4 influenciadores de mídias sociais, mostrando a forma como essas pessoas se mantêm relevantes na era da irrelevância. Relações líquidas, gente, o que mais se fala hoje. Como é que se mantém uma pessoa com relevância na era das irrelevâncias, né? O filme não se aprofunda apenas nos sacrifícios que precisam ser feitos para alcançar a fama, como as pessoas estão sofrendo para alcançar a fama, não é verdade? Mas também foca em como esse trabalho domina a vida dos influenciadores. Bem, gente, e falando ainda do tema mundo digital, que eu estou batendo bastante essa tecla mundo digital, meio ambiente, mundo digital, meio ambiente, economia. Gente, olha, ainda sobre o mundo digital, você já deve ter assistido, não assistiu, vai assistir. Matrix, das irmãs Wachowski, certo? Fala de um mundo onde toda a realidade que conhecemos é uma ilusão. Dá para perceber, gente, esse filme? Sabe, o mundo em que nós vivemos, a realidade que nós conhecemos é ilusória. Já pensou nisso? Então, é um programa, sabe, de computador criado por máquinas para mascarar o mundo real. Olha, pelo amor de Deus, né? Quem não assistiu tem que assistir, certo? E tem que citar. Então, tudo ali foi destruído e a inteligência artificial domina os humanos. Dá para entender isso aí? Dá para citar isso aí em redações? Claro que dá para citar esse filme em redações. Ok, minha gente? Bom, além do mundo digital, tem um tema que pode ser bastante explorado no Enem, em concursos, vestibulares, que é ciência e ética, né? E quando eu falo em ciência e ética, eu tenho que lembrar do filme Gattaca, é isso mesmo a pronúncia, viu? De Andrews Niccol, é uma ficção científica que mostra
um mundo em que as pessoas são selecionadas geneticamente, acredite se quiser, geneticamente, antes mesmo de nascer, acredite se quiser também. Gente, antes de nascer, elas já são selecionadas geneticamente, provocando a eugenia e uma série de conflitos tecnológicos e éticos na sociedade, na humanidade. Oi, também vale a pena você citar, ok? E nós vamos ainda dentro de ciência, do tema ciência e ética, que também eu bato nessa tecla, viu, gente? Por favor, ciência e ética. É que o mundo hoje está propenso a viver isso, né? Questões de ética, questão de ciência, né? Inteligência artificial, né? De nada mais, nada menos, Steven Spielberg fala de um mundo onde os androides convivem com seres humanos normalmente, certo? Gente, você fala assim, mas como é que eu vou citar isso aí? Você não vai falar assim, fazer um conceito filme, fazer um resumo como eu estou fazendo. Você vai citar partes aí dessa convivência de androides com o ser humano, como é que seria isso, não é? Um cientista ali, então, resolve criar um modelo de robô com sentimentos. Sim, senhores, um robô cheio de sentimentos, da aparência de uma criança, programada, sabe para quê? Para amar a seus pais. Só por aí você já tem vontade de assistir ao filme, não é verdade? E além de assistir, citar na sua redação. Não é fazer ali, ganhar 5, 6, 7 linhas falando, viu, do resumo do filme, não. É fazendo essas citações que são importantes dentro do seu repertório. Ainda sobre ciência e ética, que eu estou batendo nessa tecla com você também, que tal assistir ao filme, se não assistiu ainda, Eu, Robô? O filme fala de um mundo em 2036, né, gente? Onde os robôs existem para servir os humanos e obedecem às leis da robótica, de Isaac Asimov. Gente, muito interessante, viu? Muito inteligente. Bom, não demorará muito e as máquinas e os humanos vão entrar em conflito. Dá para você imaginar um mundo de coisas aí, né? Ao invés do planeta dos macacos, Eu, Robô. Bom, e gente, um tema importante também que vale a pena a gente pensar aqui sobre a questão da estratificação social. E tem um filme bastante interessante que é O Menino e o Mundo, né? O filme narra a história de um menino que sai de sua aldeia para ir atrás do seu pai que foi trabalhar na cidade. O Menino e o Mundo mostra como o trabalhador é tratado, mas remete também ao êxodo rural, sabe? Aquela questão das pessoas que saem, abandonam o próprio lar para ter uma chance de pelo menos sobreviver, uma chance pelo menos de comer, de pelo menos honrar com dignidade a sua família, sabe? O filme mostra a pobreza e como as camadas sociais mais baixas vivem fora dos ambientes urbanos. Muito interessante. Ainda dentro de estratificação social, nós temos o Alto da Compadecida, do Suassuna, grande Suassuna, né? O filme narra a história de João Grilo tentando sobreviver a um ambiente de fome e violência, enquanto possuindo uma fé fervorosa que o mantém naturalmente de pé. Ariano Suassuna, gente, era fera nisso aí, né? Ele escreveu e foi transformado, a obra foi transformada em filme, né? E todo mundo gosta disso demais, viu? No mesmo cenário vão aparecendo também assim, várias questões diferentes, por exemplo, as questões da própria fé, os personagens com seus problemas diferentes, né? Também vão entrando em debate a questão moral religiosa, certo?
quando se tem de confrontar os seus pecados, né, colocados à frente durante um julgamento divino, e isso fica fantástico, viu? O Alto da Compadecida, esse alto aí não é com ela não, é alto com o Alto da Compadecida. É brasileiro, gente. Muito interessante essa obra, muito interessante o filme em que a obra se transformou, ok? Nós demos aí algumas sugestões de filmes para vocês. Falamos também de obras literárias nacionais e internacionais, né? Falamos também de citações históricas que você tem que fazer várias alusões, porque tudo isso aí está dentro do quesito 2 da competência de 200 pontos. Então, todo mundo que vai fazer a prova tem que levar alguns desses filmes, algumas dessas obras prontas na cabeça e algumas alusões históricas. Isso é fácil, porque tem que estudar história mesmo, né, para citar nas suas redações, ok? É isso aí.